Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre como você pode melhorar os seus resultados no treinamento de abdômen. E muitas pessoas me perguntam se elas realmente têm que fazer exercícios localizados para o abdômen. E nós vamos entender hoje então como você pode fazer para selecionar os melhores exercícios e melhorar os seus resultados. A primeira coisa que nós temos que entender é que a musculatura do abdômen é composta por diversas musculaturas, como por exemplo o reto abdominal, que é essa musculatura aqui onde tem os gominhos. Nós temos o oblíquo externo, que é essa musculatura lateral, mas nós também temos o oblíquo interno e o transverso abdominal, que são musculaturas profundas. E antes da gente prosseguir, é importante entender que o reto abdominal é toda essa musculatura aqui. Ou seja, não existe exercícios para a parte superior do abdômen e exercícios para a parte inferior do abdômen. Qualquer movimento de flexão do tronco vai trabalhar toda essa musculatura. E quais são os principais erros? Os principais erros é a respeito da intensidade inadequada, do volume inadequado, da seleção de exercícios e principalmente da progressão. Então vamos lá. Você já sabe que todas as musculaturas têm que ser treinadas de maneira intensa para provocar adaptações nela. E normalmente você seleciona os melhores exercícios ou os exercícios que você pode realizar e treina eles de forma intensa. E você tem que pensar que o abdômen ele é como qualquer outra musculatura. O treino tem que ser intenso, tem que ser até a falha muscular concêntrica para gerar adaptações e tem que ter um certo volume e uma certa frequência. E qual é o problema no volume e na frequência? É que só tem dois tipos de pessoas, aquelas que querem treinar todo dia e aquelas que querem fazer 1000 abdominais por dia. Acontece que você tem que lembrar que, como qualquer outra musculatura, né? Você tem que dar um estímulo nela e você não treina todas as musculaturas todos os dias. Ou seja, você tem que dar o estímulo e depois você tem que descansar e supercompensar. Por isso, treinar todos os dias ou querer fazer um volume maluco não vai gerar mais resultados. Você não pensa em fazer, por exemplo, 1000 repetições do supino reto por dia. Então, a mesma coisa tem que ser aplicado para o abdômen. E vale lembrar que quando você treina outras musculaturas, né, por exemplo, do grupamento de costas, você está acostumado a fazer mais de um exercício. Por exemplo, você faz uma remada pensando que vai ter um maior estímulo ali para o trapézio médio, para a musculatura lombar, e você faz, por exemplo, uma puxada pensando que você vai estimular mais ali o latíssimus dorsal. Então, por que para o abdômen as pessoas tendem a fazer somente um abdominal reto? Lembra que nós falamos que nós temos diversas musculaturas no abdômen, então faz sentido que a gente procure ter um trabalho completo, estimulando todas as musculaturas. E não necessariamente você precisa fazer um exercício para cada um desses grupamentos, porque normalmente os exercícios já estimulam mais de uma musculatura de maneira eficaz. Dá uma olhada só, a gente teria aqui, por exemplo, um abdominal reto, né? Que vai trabalhar principalmente o reto abdominal e vai estimular um pouquinho os oblíquos. E a gente tem uma ponte lateral que vai estimular bastante as musculaturas oblíquas. E esses exercícios isométricos, essas pontes, normalmente já estimulam também o transverso abdominal e o oblíquo interno. Portanto, com esses dois exercícios, você já teria um estímulo completo para a musculatura do abdômen. E quais são os possíveis exercícios para realizar, né? Quando a gente fala de musculatura profunda, a gente tem essas pontes, pode ser, por exemplo, uma ponte ventral, uma ponte lateral ou uma ponte em X, e alguns exercícios dinâmicos, como por exemplo a rodinha abdominal também vai trabalhar essas musculaturas mais profundas. E um mesmo exercício pode servir para trabalhar mais de uma musculatura. Por exemplo, o reto abdominal vai ser trabalhado na rodinha também, no exemplo do abdominal reto que nós já demos, num abdominal infra que pode ser feito no solo ou pode ser feito pendurado, por exemplo. E nós temos o abdominal oblíquo, que eu já comentei, que pode ser trabalhado conjuntamente com as musculaturas profundas numa ponte lateral, ou pode ser realizado flexões de tronco, por exemplo, uma flexão de tronco lateral deitado no solo, ou ainda pendurado também. E o que é importante de entender é que todos os exercícios têm que passar por uma progressão. Ou seja, se você vai treinar numa intensidade adequada, né? Ou seja, até a falha muscular concêntrica, vai chegar num ponto que você vai estar muito forte, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um abdominal infra deitado. Você começa realizando o exercício e de início é difícil realizar, sei lá, 10, 15 repetições. Passado um tempo, para chegar na falha muscular concêntrica, você começa a ter que realizar muitas repetições, 20, 25, 50. Aí você já começa a dificultar chegar na falha muscular
e ter o máximo de ativação. Então o ideal é progredir na dificuldade do exercício. Então deixar de fazer esse exercício deitado e realizar, por exemplo, pendurado, concentrando para realizar o movimento com o máximo de força possível sendo realizada pelo abdômen sem balançar o tronco. Da mesma forma, aqui tem um exemplo do abdominal oblíquo. Você começa realizando no solo, começa a ficar muito fácil, você progride para uma versão mais difícil desse mesmo exercício. E falando em progressão, se você tem acesso a, por exemplo, máquinas de abdominal na academia, onde você consegue colocar peso, maravilha, é uma excelente alternativa para estar realizando essa progressão de uma maneira eficaz e segura. Entretanto, é comum ver algumas pessoas querendo colocar peso, por exemplo, no abdominal infra ou abraçando anilhas para tentar realizar um abdominal reto. Só que essas versões elas não são muito eficazes em aumentar o estímulo da musculatura abdominal e no caso aqui do abdominal infra, ela também não é muito segura na questão da lombar, tá ok? Começa a ficar uma sobrecarga muito grande de compressão na lombar, portanto o ideal seria realmente ter uma progressão de dificuldade nesse caso. E falando a respeito da frequência do treinamento, tem duas formas de organização que eu acho que são muito boas para o treinamento abdominal. Você pode, por exemplo, treinar abdômen sempre com um mesmo grupamento muscular. Então, por exemplo, aqui uma pessoa que treina ABC, ela pode estar realizando, por exemplo, um treinamento de abdômen completo sempre juntamente com um treino C. Funciona super bem. E ela acaba treinando 2 vezes por semana o abdômen. Uma outra alternativa é você realizar o treinamento de abdômen sempre com uma certa frequência ou em dias fixos, independente do treinamento que você vai realizar naquele dia. Então, por exemplo, a pessoa vai treinar segunda, quarta e sábado a musculatura do abdômen. Se ela vai treinar, por exemplo, 3 vezes por semana, ela pode optar eventualmente por fazer, por exemplo, no treino A, um treinamento mais focado na musculatura do reto do abdômen, na quarta-feira um treinamento mais focado nas musculaturas profundas e, por exemplo, no sábado 2 exercícios, um focado mais no reto do abdômen, um focado mais nas musculaturas profundas e de repente um exercício para musculatura oblíqua. Então esse tipo de divisão é ok, lembrando sempre que independente se você for realizar um exercício para o reto abdominal ou para a parte profunda do abdômen, existe um pouco de estímulo para as outras musculaturas também. Qual que é a conclusão? A conclusão é que a musculatura do abdômen, como qualquer outra musculatura, tem que ser treinada até a falha muscular concêntrica. Normalmente 1 ou 2 exercícios são suficientes para treinar a musculatura do abdômen, eventualmente até 3 exercícios em casos muito específicos. Você pode distribuir com outras musculaturas o treinamento de abdômen ou atribuir sempre uma mesma frequência, né? 2 vezes por semana naqueles dias físicos, 3 vezes por semana naqueles dias fixos. Tem que tomar muito cuidado com a progressão de carga, né? O ideal é priorizar uma progressão de dificuldade e a progressão de carga somente se você tiver à sua disposição equipamento. Lembrando que o abdominal não queima gordura abdominal, não existe redução de gordura localizada. Mas treinar abdômen é importante, pois aumenta a sua musculatura ali no abdômen, o que vai deixar a musculatura mais aparente. Ou seja, no mesmo percentual de gordura, sua musculatura vai estar mais saltada, vai parecer uma maior definição e também porque protege sua coluna nos outros exercícios. Beleza, é isso aí pessoal, curtiu, não curtiu, ficou com dúvidas? Deixa aqui embaixo seu comentário, dá seu like se gostou, se não gostou, dá seu dislike, comenta que não gostou. Lembre-se de se inscrever no canal, mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!